Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este domingo 19 de julho de 2026. Eu convido a que abram nas suas Bíblias a passagem do Evangelho que temos lido, Mateus 13, onde o Senhor Jesus transmite ao povo a parábola do semeador, parábola do joio, né? Mas especificamente eu quero destacar aqui o versículo 11, né? Quando o Senhor Jesus, respondendo à pergunta por que eles falam em parábolas, ele disse o seguinte: porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. O versículo 16 e 17. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. E se nós abrirmos no segundo Evangelho, o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Marcos 4, né? E lermos o que está nos versículos 10 ao 12, vamos ficar mais chocados ainda, porque está registrado. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Essas passagens aí são as passagens mais duras, por assim dizer, das Escrituras, porque não tem ginástica teológica que tente explicar a explicação do próprio Senhor Jesus. Senhor Jesus, por que falas em parábolas? E a resposta está aí, bem clara. Não, mas isso nada. Essa explicação, ponto. É uma explicação tão clara como 2 mais 2 é 4. Não, mas não tem mais. Não tem mais, não tem, porém, mas é preciso entender. Não, essa é a explicação. Essa é a explicação. Por que os homens não entendem a palavra de Deus? Esse é o questionamento de muitos cristãos, né? Esse é o nosso questionamento diante da teimosia dos nossos amigos, dos nossos parentes. Por que não aceitam a palavra de Deus? Em Mateus 13, versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido. Esse povo é meu irmão, minha irmã, é a mulher, o marido, o filho, a filha. Não pensem que, esse povo é aquele povo lá. Nós não. É todos nós, todo ser humano, né? Jesus responde aos discípulos: porque muitos ouviam suas palavras, mas não compreendiam o Evangelho. A palavra nos mostra que o homem natural não entende, não compreende as palavras de Deus,
porque ele tem um coração endurecido. Ezequiel 11, 19, Ezequiel 36, 26, né? Onde o próprio Deus, através do profeta, diz: tirarei deste povo esse coração de pedra. É o coração do meu irmão, é o coração da minha irmã, da mulher, do marido, do filho, da filha. Todos nós nascemos com um coração de pedra. E a palavra lá em Ezequiel 11, 19 e 36, 26, através da profeta, Deus dizendo: tirarei deste povo esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Depois da queda, o coração humano tornou-se rebelde contra Deus. Não é apenas falta de informação, mas é uma ausência absoluta de disposição espiritual. Observem, disposição espiritual. E como que o ser humano vai ter disposição espiritual se ele não tem espírito? Não, mas a minha alma, a sua alma é a sua alma. Por isso somos seres pensantes, temos raciocínio, estamos vivos, porque temos nosso corpo e a nossa alma. Mas espírito, Adão tinha antes de cometer o pecado. Depois disso, esse espírito morreu. E depois do pecado, todos os descendentes de Adão nascemos com corpo e alma. Por isso o Senhor Jesus veio e disse: é necessário nascer de novo. João 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5, 3, 7. É necessário nascer de novo. Coração humano enganoso, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Ou em Marcos 7, 21 a 23, onde o Senhor Jesus mesmo disse: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, as dissoluções, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, contaminam a pessoa. Não é que meu irmão, minha irmã, o marido, a mulher, o filho, a filha, eles de fora, a sociedade, não. É de dentro, do coração de cada um, que saem essas coisas. E hoje, usando as palavras de Romanos 7, nós confessamos que nós temos esse mesmo problema. Nós nos separamos. Por um lado, pensamos as coisas de Deus, queremos fazer as coisas de Deus e nos deparamos com essa lei. O apóstolo Paulo chama lei da carne, dos pensamentos que prende ao pecado. E aí no final do capítulo ele exclama: miserável homem que eu sou, quem me livrará? E aí o último versículo: graças dou por Jesus Cristo. O único que pode nos livrar dessa situação é o Senhor Jesus Cristo. Porque o homem, então, não compreende as palavras da Bíblia, as explicações, porque o homem é o homem psíquico. Essa é a palavra que está em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. No original não diz natural, no original está o homem psíquicos.
No grego, hoanthropos psíquicos. O antropo é homem, né? Exato, antropo, né? Homem. O homem psíquico. Só tem psique, só tem alma. E enquanto ele estiver só com isso, ele não vai entender as coisas do espírito, no grego pneuma, porque as coisas do espírito se compreendem com o espírito e ele não tem, né? Por isso lhe parecem loucura. Não significa que o homem natural é alguém que não tem emoções ou coisas assim. Não significa isso. Significa que o homem é governado apenas pela sua alma, pelas suas compulsões da natureza humana. A tal da ciência, da psicologia, que foi criada há pouco, né? Século XIX foi criada a psicologia. Não existia essa ciência, né? Ela usa essa palavra, as compulsões da natureza humana. As compulsões da natureza humana é a Bíblia, 2000 anos atrás, a chama de as concupiscências da carne. É isso, né? Então, o homem natural está sujeito a essas concupiscências da carne. Tal homem, sem a obra do Espírito Santo, sem a operação do Espírito Santo, considera o Evangelho e tudo que está na Palavra de Deus, as considera loucura, bobagem. E voltando a esse relacionamento íntimo que eu mencionei no início, meu irmão, minha irmã, marido, mulher, o filho, a filha, podem até nos ouvir assim, por consideração, por educação, podem nos ouvir, mas na verdade estão rejeitando cada coisa que nós estamos falando. Por quê? Porque eles são pessoas malvadas? Não, eu conheço meu irmão, é uma pessoa decente, é uma pessoa boa, conheço minha irmã igualmente, meu filho, minha filha, a mulher, o marido, são pessoas boas, decentes, pessoas de bem, mas não aceitam a palavra de Deus, rejeitam cada coisa. E por quê? Porque elas só agem dentro do nível de alma, precisam da ação do Espírito Santo, né? E a palavra nos coloca que tais pessoas estão espiritualmente mortas, né? Isso é o que a palavra mostra, né? E a palavra é específica, por exemplo, em Efésios 2:1, estando vós mortos em ofensas e pecados. Só que Efésios é uma carta para cristãos. Então o apóstolo nos está dizendo a cada um de nós cristãos, lembrem-se que vocês estavam mortos em delitos e pecados, igual que todo mundo, né? Em Colossenses 2:13, o apóstolo Paulo reafirma isso dizendo: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2:13. Né? Um morto não pode dar vida a si mesmo. Da mesma maneira, o pecador não pode produzir fé em si mesmo. Por isso que eu falei, esse é meu irmão, essa é minha irmã, filho, filha, marido, mulher, é a pessoa que eu amo. Eu conheço a pessoa, é uma pessoa boa. Ela, como eu disse, por educação, por consideração a nós, pode até nos ouvir um pouco. Nos ouvir, não fala nada,
mas também não aceita nada do que falamos da palavra de Deus. Né? Por quê? Porque essa palavra precisa fé para ser absorvida, agarrada. Né? E essa pessoa boa que está me ouvindo, ela não tem fé, nem pode produzi-la. É necessária a ação do Espírito Santo. Né? Porque a palavra também nos mostra, assim como está escrito em Efésios 2, 2-3, em outro tempo, andastes vocês da igreja, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, cristãos, também andávamos em outro tempo, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os outros. Quem está escrevendo é o próprio apóstolo Paulo, e ele mesmo se coloca dentro desse grupo. Nós e vocês cristãos, eu e vocês cristãos, nós todos éramos, naquele tempo, filhos da desobediência, filhos da ira, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, debaixo do espírito, né? Do príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar? É o próprio Satanás. É o chefe das legiões de anjos que foi jogado para os ares e estão aqui em cima e domina esse mundo, e por causa desse domínio maligno, esse mundo é chamado de mundo tenebroso. Né? Então, dessa maneira natural, a pessoa, por mais decente, por mais boa pessoa que seja, né, ela vive debaixo dessa ira divina, porque a sua natureza permanece escravizada ao pecado. O Senhor Jesus, em João 8,34, afirma: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é filho de Deus? Não, é servo do pecado. E quando a palavra utiliza quando as escrituras utilizam essa palavra em português, em espanhol, nas línguas modernas, servo, no original não diz isso, no original diz escravo. Então o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Por que Satanás cega os incrédulos? Por que eles não enxergam? Nem toda cegueira é apenas uma cegueira interior, né? Por causa da sua natureza, como eu afirmei no início, ele só tem corpo e alma, e é necessário o espírito. Mas não é só isso, a palavra também nos diz, em 2 Coríntios 4, 3 e 4, mas se ainda nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, quem é? O príncipe das potestades do ar. É o mesmo. Paulo está insistindo. Não pensem que é só rejeição da própria natureza humana. Não, é esse ser caído que quer levar a humanidade inteira também para a condenação. E aí, na parábola, em Mateus 13:19, o próprio Senhor Jesus diz: ouvindo alguém a palavra do reino,
e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Só que essa já é a explicação, mas na parábola diz que parte das sementes caíram na beira do caminho e vieram as aves do céu e comeram essas sementinhas, e aí, óbvio, o pássaro veio, comeu e não cresceu nada. Mas a explicação é que é o maligno que tira, né? É o maligno que faz isso. Então não é só rejeição da pessoa que ouviu o Evangelho. O próprio maligno vem e tira isso, né? E assim depois essa pessoa nem lembra. Por que nem lembra? Mas eu falei para ela, nem lembra. Você falou, transmitiu a palavra de Deus, e a Bíblia nos diz que essa palavra é como uma semente, só que veio esse pássaro, entre aspas, e arrebatou, comeu essa semente. Né? O que acontece, por exemplo, né, é que se não fosse pela graça de Deus, nós todos, como está bem claro na palavra de Deus, né, nós todos estaríamos nessa mesma desgraça, sem Deus e sem esperança no mundo. Muitas vezes dentro das nossas igrejas as pessoas abrem os seus hinários, cantam, como eu afirmo, no piloto automático. Abrem o hinário, abrem a Bíblia, abrem o hinário e estão no piloto automático, porque a sua mente não está conscientemente, né, participando. O que acontece no hino 328, na estrofe 3? Nestas trevas, em desgraça, estaríamos também. Se não fosse a tua graça, ó Jesus, de quem nos vem plenitude de bondade e de infinita compaixão, ou concede-nos vontade de servir-te em prontidão. Mas eu iniciei a estrofe cantando, afirmando, nestas trevas em desgraça estaríamos também. Esse hino resume perfeitamente a doutrina bíblica da graça, e que se não fosse pela graça de Deus, eu também estaria lá. Eu também estaria lá, sem Deus e sem esperança no mundo. Então, por que o cristão deve ser profundamente grato por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida? Se não fosse Ele agindo na minha vida, nesse instante não estava aqui, nesse instante não estava ouvindo o Evangelho, nesse instante eu não estaria pregando o Evangelho. Estaríamos todos como milhões e milhões de pessoas ao nosso redor, sem Deus e sem esperança. Porque o cristão deve ser profundamente grato. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Bem-aventurados vossos ouvidos, porque ouvem. Porque muitos dos profetas desejaram ver, desejaram ouvir, desejaram entender e simplesmente receberam a ordem de Deus de transmitir a palavra. E na sua grande maioria nem o próprio profeta entendia o que ele estava transmitindo. Mas sendo um profeta fiel a Deus, ele simplesmente obedecia.
mas não sabia o que era aquilo que ele estava falando. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Não existe mérito da nossa parte. O que existe é graça. Deus nos deu um coração novo, um coração de carne. Deus não apenas deu uma melhorada no nosso velho coração. Ele nos concedeu um novo coração, uma nova disposição, um novo querer. Em Mateus 16, 17, o Senhor Jesus falando para Pedro, quando ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E aí os discípulos: olha, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas, e tem alguns que dizem que tu és João Batista. E aí a gente se pergunta: mas João Batista não era contemporâneo de Jesus? A população não viu os dois juntos? Sim. Como é que tinha gente na época que achava que Jesus era o João Batista? Que vejam, o cara é doido, loucura, mas é típico do ser humano. E aí o Senhor Jesus pergunta: e vós, quem disseis que eu sou? E aí Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. Bem-aventurado porque isso foi revelado para ti por meu Pai. E em outra ocasião o Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, se nesse instante você está aqui ouvindo a palavra de Deus, por que você deve ser grato a Deus por isso? Porque se o Pai que enviou o Senhor Jesus não tiver agido na sua vida, você não estaria aqui. Estaria lá fora. Eu não estaria aqui pregando, eu estaria, sei lá, vivendo a minha vida por aí, igual que bilhões de seres humanos, sem Deus e sem esperança. Ninguém descobre o Senhor Jesus por inteligência. Cristo é revelado pelo Pai, mediante o Espírito Santo, usando as Escrituras. O Senhor Jesus, como eu disse, afirmou: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, se nesse instante nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, é porque o Pai revelou isso a cada um de nós. Em João 6,65, o Senhor Jesus afirma: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então isso foi concedido a cada um de nós. Nós não nascemos com isso. Nós não estamos desde crianças: eu vou crer no Senhor Jesus. Não. Isso foi concedido a cada um de nós. Porque nós entendemos coisas que as outras pessoas não entendem. 1 Coríntios 2,16, onde diz que nós temos a mente de Cristo. Espera aí, nós temos a mente de Cristo? Isso não significa que nós sabemos tudo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu deveria saber tudo. Não significa isso. Ter a mente de Cristo significa que eu recebi dele uma disposição para compreender as Escrituras.
que eu recebi dele, essa disposição para ouvir, para aceitar o que está registrado na palavra de Deus, né? Significa que o Espírito Santo nos concede compreender aquilo que antes parecia loucura. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículos 17 e 18, onde, sintetizando, diz: iluminando os olhos do vosso entendimento. Ele iluminou as nossas mentes, né? E aqui fica perfeitamente clara a explicação que todo luterano, infelizmente, aprende a repetir de criança como papagaio, e aí cresce e vira adulto e vira até terceira idade, vira velho. Mas lembra que está escrito: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Né? Nós sabemos, não lembramos dessa explicação, mas quantos são os cristãos que a colocam em prática? Quantos são os que realmente consideram isso e têm isso como a sua crença pessoal? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos chamou através do Espírito Santo pela sua palavra. Como está escrito em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Ou quando o Senhor Jesus, em João 15, 16, nos afirma: não foste vós que me escolhestes a mim. É isso que está na explicação que nós, luteranos, aprendemos. Por minha própria ação ou força, não posso crer em Jesus Cristo. Não fui eu que escolhi. Ele me escolheu, Ele me chamou. Pela sua palavra, através da ação do seu Espírito Santo. Pergunte a seus parentes luteranos qual deles acredita realmente que não foi ele. Infelizmente, a grande maioria pensa: não, mas eu tenho meu livre-arbítrio, esquecendo que o próprio Lutero jamais considerou o livre-arbítrio como existente. Ele disse: se essa coisa existe, é para o mal, porque é esse livre-arbítrio que leva as pessoas a praticar todas essas coisas que são contrárias à palavra de Deus. A pessoa escolhe. A escolha não é o livre-arbítrio. Então a pessoa escolhe cometer pecados. Não é que a pessoa escolhe ao Senhor Jesus. Não foste vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Em Mateus 13, o Senhor Jesus disse bem claro: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O verbo dado mostra que é um dom, é uma coisa que a pessoa recebeu, né? Em Colossenses 1,13, o apóstolo Paulo afirma: nos tirou das potestades das trevas. O que eu fiz? Eu me esforcei, eu bolei um plano de fuga? Não. Eu estava lá, nos porões das trevas desse mundo. E de lá o Senhor me tirou. Nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 2, versículos 9 e 10,
O apóstolo Pedro afirma: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Essa palavrinha adquirido significa povo comprado. Povo comprado? Assim como aqui nos portos do Rio de Janeiro, da São Paulo, os portos lá da Bahia, chegavam os navios que tinham atravessado o Atlântico, trazendo gente lá da África. E chegando nesses mercados, essas pessoas eram vendidas e compradas. Eram escravos. E aqui o apóstolo disse: vocês são a nação santa, o povo adquirido. Mas a palavra é comprado como se fosse escravo, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, quer dizer, vocês estavam nas trevas, lá nos porões, e vocês foram comprados, não para viver mais nas trevas, mas para viver na sua maravilhosa luz. Vós, que noutro tempo não ereis povo, mas agora, uma vez que foram comprados, sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Fostes justificados. E uma vez justificados, né, seremos largados aqui para sofrer as 7 taças da ira, para sofrer as 7 trombetas da destruição, para sofrer tudo que está vindo sobre esse mundo? Certamente não. Certamente não. Né? É o que o apóstolo Paulo nos diz claramente em Romanos 5, né? 5:9. Mas agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, Pedro nos diz: vocês foram comprados pelo seu sangue, né? Seremos por ele deixados para enfrentar a ira. Não, diz: seremos por ele salvos da ira. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas fostes adquiridos, comprados pelo seu sangue. Por que você deve ser grato? Nós precisamos lembrar que se Deus não nos tivesse deixado seguir o curso natural da nossa condição humana, que isso é uma condição pecaminosa, essa condição humana se dirige para o caminho largo e espaçoso que leva para a perdição. Se Deus nos tivesse deixado caminhar nesse caminho largo e espaçoso, permaneceríamos exatamente como todos os demais. Volto a insistir, eu estaria exatamente como meu irmão, como minha irmã, como o marido, a mulher, o filho, a filha, pessoas boas, decentes das nossas famílias, pessoas de bem, que estão caminhando no caminho largo e espaçoso que leva para a perdição. Permaneceríamos como eles, cegos para o Evangelho, mortos em nossos pecados e incapazes de vir a Cristo. Como está na explicação do 3º artigo, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, nem vir a Ele. Né? Se Deus não tivesse intervindo por sua graça em nossa vida, continuaríamos como todos os homens, por natureza espiritualmente cegos, mortos em delitos e pecados e inimigos de Deus.
Se o Espírito Santo não nos tivesse chamado pelo Evangelho, iluminado com seus dons e preservado na verdadeira e única fé, permaneceríamos na mesma condição que todos os homens nascem, filhos da ira, incapazes de compreender as coisas de Deus e sem esperança de salvação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu um coração novo, nos chamou pelo Evangelho através do seu Espírito Santo, iluminou o nosso entendimento e concedeu nossa mente de Cristo. Temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Isso não significa que nós somos Ter a mente de Cristo significa que nós aceitamos, recebemos dele essa aceitação da palavra, né? Concedeu-nos isso, nos fez nascer de novo e nos preserva nessa fé verdadeira pelo Espírito Santo. Assim, a gratidão cristã deve ser por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Analise a sua vida. Veja tudo aquilo que Deus fez na sua vida. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 15:10: mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso é para cada um de nós, agora, nesse instante na minha vida. Graças te dou, Pai, pela graça de Deus sou o que sou. E por isso podemos cantar com plena convicção as palavras do hino 328. Nessas trevas, em desgraça, estaríamos também, se não fosse a tua graça, ó Jesus, de quem nos vem plenitude. Né? Essa é a razão da nossa gratidão. Toda a salvação, do princípio ao fim, pertence ao Senhor. Que cada dia, desde o momento em que você acorda, até o momento em que você vai deitar, repousar, que cada dia a gratidão encha a nossa vida, nosso coração, nossa mente. A gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele até hoje fez e ainda fará. Que Deus conceda isso a cada um de nós. Amém. Amém.